serviços de proteção ambiental no governo anterior, e quem já viveu na burocracia sabe que é muito fácil fazer-se isto. Basta que você não renove quadros, em pouco tempo uma dada área estará esvaziada, e isso aconteceu, e o Supremo teve que intervir para fortalecer o fundo do clima e o fundo da Amazônia, que havia sido afetado. Então, também o Supremo teve que intervir no que concerne a resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente, CONAMA, que revogava 3 resoluções do órgão que tratavam de empreendimentos de irrigação de faixa mínima de distância ao redor de áreas de preservação permanente, APP, e da proteção de manguezais e restingas. Hoje, me parece que estamos já vivendo uma nova consciência e também percebemos que a não observância de determinadas regras de cautela e de preservação e orientações de cuidado, ou o dever do cuidado, como assim se fala, causa problemas incontroláveis. Nós vimos a tragédia do Rio Grande do Sul, as enchentes que causaram todos aqueles choques que as nossas vistas viram e que nós todos ficamos sensibilizados e abalados. E claro, temos tido também a comprovação, quando vemos seca na Amazônia, vemos queimada no Pantanal, em suma, tudo isto reclama cuidados sistêmicos, que tem base na Constituição. Um colega nosso, colega de escrita, inclusive, professor Canutilho, diz que a Constituição brasileira, dentre as constituições modernas, criou o Estado Social de Direito Ambiental, criando toda uma estrutura de defesa do meio ambiente. E é preciso que nós vivenciemos isto e possamos, de alguma forma, traduzir isto para todo o sistema jurídico e para todos os sistemas sociais. Com relação ao deputado Coronel Ulisses, quero dizer o seguinte, o que disse agora no Senado Federal. Eu sou um defensor da mais absoluta liberdade de expressão dos parlamentares. Ao longo dos meus 17 anos no Supremo Tribunal Federal, sempre defendi isso intransigentemente. Mas eu vi uma guinada ligeira na jurisprudência, interpretando o artigo 53 da Carta Magna, dizendo que a imunidade material e processual dos parlamentares não inclui os crimes contra a honra, calúnia, injúria e defamação. E o Supremo interpretou isso dessa maneira, até eu participei desta votação, neste sentido, até em proteção da própria atividade parlamentar. Eu disse lá no Senado que parlamento vem de parlare, do latim, vem de conversar civilizadamente. Se os parlamentares começarem a se ofender mutuamente, né, cometerem crimes contra a honra, agredirem os seus colegas, então isso não está coberto pela imunidade. Então, eventuais ações nesses inquéritos, nesse sentido... Qual é essa jurisprudência que eu nunca vi? Não, gente, vamos dar para interromper o ministro. Eu estou afirmando. Vossa Excelência, faça uma pesquisa, por gentileza. Vamos lá, eu estou afirmando como ministro. Ministro. Cabeça não. Gente, por favor. Está tudo tão bem até agora, calma. Vamos ouvir. Não, tudo bem. Estou respeitando Vossa Excelência, também exijo respeito. Vamos lá, bem? ministro. Bom. Não, eu estou respeitando, estou informando Vossas Excelências, como ex-integrante da Suprema Corte, qual é a posição da jurisprudência. Obviamente, é claro que a jurisprudência poderá evoluir, mas os inquéritos que estão sendo levados na Polícia Federal, que tem por objeto um crime dessa natureza, em tese não estão cobertos pela imunidade parlamentar. Essa é a posição do Supremo. Então, Lula, Haddad e seus asseclas torram todo o dinheiro público e agora é a população brasileira que vai pagar a conta? O PT também votou contra a lei de responsabilidade fiscal e agora vem falar em regime de austeridade. Vamos continuar ladeira abaixo. Eles não têm capacidade técnica. Haddad não tem condições técnicas de conduzir o Ministério da Fazenda e por isso o Brasil hoje está com a pior economia do mundo, junto com Venezuela, Sudão, Etiópia. O presidente Lula está comemorando hoje um PIB, e é o Brasil quem comemora, um dos maiores PIBs que nós tivemos em todo o tempo. O Brasil tem um crescimento esse ano de 4% na economia mundial. O Brasil cresceu nesse último trimestre como cresceu a China. Duas notícias ruins para a extrema-direita. O Brasil está crescendo e a China continua crescendo.
os Estados Unidos cresceu menos que o Brasil. A Argentina despencou no crescimento do PIB. Ou seja, a extrema-direita, do ponto de vista econômico, é um desastre mundial. Esse é um debate a ser feito. Qual a política econômica, de fato, nós precisamos implementar? A pobreza no Brasil, vocês viram hoje? A comemoração que nós diminuímos para o menor índice histórico do Brasil, a pobreza. Graças às políticas do presidente Lula, política de inclusão de renda. Isso é uma comemoração a ser feita. As escolas públicas têm aumentado o número de vagas, desde a Constituição de 88, que nós ampliamos as vagas e graças às escolas públicas, as crianças, jovens estão frequentando escolas. Temos que melhorar sim. Creche pré-escola, por exemplo, ainda tem déficit. Nós precisamos de zerar déficit de escola. Esse é um bom debate a ser feito aqui, como zerar o déficit. E não ficar discutindo isso na escola. Teve um professor que fez isso ou aquilo, ou outro que fez aquilo ou aquilo, para tentar criminalizar a escola pública. Isso não pega. Isso não é a realidade global e geral. Isso está na cabeça de vocês, que estão lá na Idade Média até hoje, com preconceitos enraizados. Preconceitos que atrapalham, inclusive, a unidade do nosso país, atrapalham para que a gente tenha um projeto de autonomia própria de nação, que cresça, que desenvolva, que é o que nós estamos fazendo agora. Depois de 4 anos terríveis de bolsonarismo, que, aliás, foi o único presidente da República que conseguiu perder a eleição no cargo que está. Então, realmente demonstra que, com a dinheirama que gastou, ainda perdeu a eleição. Façam uma avaliação mais concisa desse processo. O PIB cresceu de novo acima do previsto. E uma outra ótima notícia. O Lula isenta de imposto de renda todas as pessoas que recebem até R$5.000, 26 milhões de brasileiros. Mas isso o mercado não gostou. Vejam, mesmo com a economia indo bem, o mercado reage mal à isenção do imposto de renda. Por que será isso? Hoje eu ouvi um economista tentar explicar. Abre aspas, ele disse o seguinte: o mercado não tem certeza que o Congresso vai aprovar a compensação desta medida e isso pode prejudicar a receita. Fecha aspas. Mas qual é mesmo a compensação prevista pelo governo? Cobrar mais de quem ganha mais. Exatamente isso. O que temos aqui é muito simples. Os donos do dinheiro do Brasil fazendo política. E política por interesse próprio. E a desculpa é esfarrapada, mas parece nobre. O mercado se preocuparia com o equilíbrio das contas. Pura mentira. O mercado quer que o governo se renda aos seus interesses. Bolsonaro, por exemplo, ele prometeu isentar até R$5.000 as pessoas do imposto de renda e não cumpriu, mentiu para a população. Por quê? Porque ele governava para o mercado. Aí o mercado gostava, ele não governava para o povo. Seja como for, chegou o projeto do governo Lula que prevê uma economia de 327 bilhões até 2030. Algumas medidas eu particularmente não gosto. Um teto para o aumento do mínimo, nós vamos reajustar acima da inflação, também com o PIB, mas vai ter o teto dos 2,5%. Ou mexer no PPC, ou em programas sociais. A princípio eu sou contra isso. Mas preciso considerar que o governo vai mexer também em pensões militares. Coisa que ninguém teve coragem de mexer, de fazer, que são privilégios que eles carregam há muitos anos. E mais, já avisou que se houver déficit, vai mexer inclusive em privilégios fiscais, que é outra atitude importante. Ou seja, com Lula não tem essa de só o povo pagar a conta. E para concluir, eu preciso chamar aqui a sociedade brasileira a participar da nossa mobilização para garantir a isenção dos R$5.000 do imposto de renda. Todas as pessoas, que vão ser mais de 20 milhões, que vão ser diretamente beneficiadas, precisam ajudar nessa mobilização. Porque somente será possível garantir essa isenção até R$5.000 se tiver a taxação para aqueles que têm mais de 50. Mais de 50 mil por mês, são 600 mil por ano. Então é muito justo fazermos justiça na questão tributária. Então vamos à mobilização. Deputados e deputadas, senadores e senadoras, vamos votar a isenção até 5 mil, que é a proposta do Lula, e aumentar para aqueles que têm mais de 50 mil reais por mês. Justiça tributária e um grande benefício para a nossa população. Temos tido sensibilidade também no que concerne à questão da preservação do meio ambiente. E aqui me parece que é um pensamento comum do establishment político brasileiro. Veja o esforço que o Congresso fez, Roberto, para a aprovação do novo Código Florestal. Algo extremamente meritório, permitindo que sejam reflorestadas áreas, que sejam recompostas áreas, mas que haja condições de proteção ambiental de maneira clara, que não se comprometa o meio ambiente. O Código Florestal, na sua substância, houve uma impugnação geral quase, e foi preservado pelo Supremo Tribunal Federal. Tivemos, claro, um ou outro surto de negacionismo e de desestruturação. Questão de ordem tem precedência, artigo 92, inciso 1º do Regimento Interno, diz que nós podemos pedir uma sessão secreta, para que a gente possa começar a passar esses vídeos, porque parece que alguns deputados são cegos. Você falou que tem quem 2 olhos, basta ter 2 olhos, eu sou monocular, e com um olho só eu consigo ver. Quem é que pode, em sã consciência, achar que tratar da tentativa de sexualização precoce das crianças nas escolas é um assunto banal? Uma pessoa que tem esse pensamento, para mim, ou é pedófilo ou é psicopata.
Porque não é possível uma pessoa não querer tratar de um tema tão importante quanto esse, que está acontecendo, está nas notícias. Então, se essas pessoas não estão vendo, com 2 olhos que a maioria tem aqui, faz o seguinte, vamos fazer uma sessão secreta, de acordo com o regimento, e vamos mostrar os vídeos. Agora, a esquerda tem que estar aqui para ver. Vamos fazer essa sessão secreta e mostrar esses vídeos para que eles possam ver e se convencer. E o Gaia, eu tenho certeza que vai ter um monte de material que ele recebe. Mas agora eu estou entendendo tudo que está acontecendo aqui. Na verdade, está acabando a tinta da presidência atual da Comissão de Educação. E quando a tinta está acabando, o desespero também aparece. E aí é preciso discutir mentiras e ódios para tentar esconder o fracasso que foi este ano aqui na comissão. Um fracasso onde predomina pautas de conteúdo, como estamos vendo aqui, ideologicamente de extrema-direita, distorcidos da realidade dos fatos, apenas para aplicar política de ódios. Enfim, uma reunião hoje em que se tenta fazer um balanço daquilo que não foi feito, que era discutir educação pública este ano, e se prefere pautas extremamente de ideologia de extrema-direita para justificar o fracasso que foi esse ano aqui, devido ao obscurantismo. E tem horas que eu vejo falas que parece que as pessoas vieram no túnel do tempo da Idade Média e vieram para cá e começam a expor argumentos que a humanidade há muito tempo já resolveu e que a gente esperava não ter retorno em relação a estes temas. Até reuniões secretas para assistir vídeos que seriam de conteúdo erótico e pornô. Não me convidem para essa reunião. Às vezes Alexandre Frota pode vir, já foi um bolsonarista e tem experiência no assunto, foi ator pornô, às vezes ele pode participar e aí podem ver os filmes que quiserem. Podem ver filmes lá brasileira, lá espanhola, lá argentina, escolham os filmes. Eu quero estar longe disso, porque não acho que essa seja a função da Comissão de Educação, de ficar fiscalizando os filmes eróticos que tem aqui ou ali. Porque esse não é um problema, vamos dizer assim, constante, um problema que seja o problema da educação brasileira, sinceramente, isso não é. Parece que vocês não conhecem escola pública. Isso aparece um caso de outro, uma vez ou outra, e eles querem culpar a escola pública por isso. Sinceramente, frequenta a escola pública um dia, dê aula numa escola pública. Eu dei 10 anos de aula na escola pública, nunca vi um problema desse tipo. Eles podem existir? Podem. Como existiu o problema citado pelo deputado Raimundo, o presidente da República diz que criou um clima com uma menina menor de idade. Isso é um problema, que é o presidente da República. Agora, isso acontece numa escola, eles criam um bafafá para criminalizar a escola pública. Porque prestam serviço à escola privada. É o que querem, privatizar o ensino brasileiro. É isso que está por trás dessa famigerada conversações fiadas em relação ao conteúdo da escola pública. Claro que a escola pública tem muitos problemas, mas os problemas são salariais. O problema, às vezes, é de falta de recursos. É de formação, que nós precisamos ter mais de professores, que deviam estar sendo discutidos aqui, ao invés dessa bobagem de ideologia da extrema-direita aqui, dentro que nós estamos vivendo hoje. Aí vem deputado caçar gay. Isso é um problema, os gays que estão... Olha, meu Deus do céu. Isso não é o problema da escola brasileira, não é o problema do Brasil. Parem de inverter as coisas, parece que vocês estão na Idade Média. Olha, esse problema não dizer que você é da esquerda, não. Vocês têm um deputado que ele raspava o ânus, foi candidato agora lá em Fortaleza, para mostrar como é que isso podia ser feito. Isso era recente. Eu falei anos, não falei outra palavra que o outro gritou, não. Aliás, o outro sumiu também, disse que o Pedro tinha sumido. Cadê ele? Cadê o gado? Voltou, pois é, foi lá, voltou, mas sumiu para não escutar, né? Depois fala e vai. Pois bem, além disso, pessoal, eu quero terminar. Fica nervosa não, deputada. Você já tem que ter nervos com o Supremo Tribunal Federal, devido ao seu inserção no procedimento de golpe, reuniões secretas com pessoas que propunham golpe, já tem outro problema, para não ficar criando problema aqui. Perseguição a eleitores negros, já tem outros problemas. Agora, eu queria terminar dizendo o seguinte, qual a avaliação que nós temos que fazer desse período histórico? O Lula, por exemplo, está comemorando hoje, Lula está comemorando hoje. Está nervosa? Eu estou tratando de educação? Então vamos lá. O presidente... Consequências de eventualmente não atender nenhuma das datas, dizia que o meu direito ao silêncio seria garantido se eu não participasse. Aí eu entendi que eu estava sendo investigado. Constituí advogado para ter acesso ao inquérito. Entendi que eu não tinha que ir lá para me defender. Aliás, minha fala não é para me defender. A minha fala aqui é para defender a democracia, para defender o parlamento. É para defender isso que nós fazemos aqui, que é falar quem queria, por exemplo, Vossa Excelência. Decidi não ir à Polícia Federal. Não depus. E depois recebi um novo e-mail com indiciamento por uma fala que eu fiz na tribuna. Que conhecia a jurisprudência, mas não disse qual. Dizendo que os crimes contra a honra na tribuna, que não foi o caso, aliás, é importante dizer, eu não cometi crime contra a honra, mas não é uma defesa minha aqui, repito, mas preciso dizer, que os crimes contra a honra estavam sendo flexibilizados em imunidade. Não é verdade. Não é verdade. Vossa Excelência que tem que dizer qual é a jurisprudência. Não é Vossa Excelência que pergunta a mim qual jurisprudência é essa. Eu disse depois que chamei na tribuna um policial, que não é a corporação de bandido. Repeti 2 vezes depois que eu estava sendo investigado por chamar um bandido de bandido, um covarde de covarde, porque eu não aceitava isso, mas estava falando das funções, ele não conhece pessoalmente nada, tendo em conta a sua pessoa. Mas eu tenho imunidade parlamentar, sim, para falar e para repetir uma 4ª vez hoje. E se é entendimento que eu estou fazendo crime contra a honra, porque o seu chefe da Polícia Federal, o diretor-geral Andrei, que está aqui, não me prende agora, em flagrante delito. Se é um crime contra a honra que eu estou cometendo, que me prenda. Eu não posso admitir esse tipo de comportamento. Eu acho que a revolta e a indignação do deputado Van Hatten seria de todos nós. E ser indiciado por um delegado jogar o artigo 53 da Constituição na lata do... Na AP, Ação Penal 1044 do Distrito Federal, esta imunidade relativa
do ponto de vista de impedir-se crimes contra a honra sejam assacados da tribuna, ou mesmo o deputado fora do ambiente congressual, que ele não deixa ser um representante do povo, isto foi assentado nesta AP 1044 do Distrito Federal. Eu mesmo, aliás, quero dizer que fiquei muito honrado com o trecho que Vossa Excelência leu, em que citei os doutrinadores Reinstein e Silverglade, dizendo que a imunidade parlamentar evoluiu historicamente e que é um direito que realmente deve ser preservado, porque os representantes do povo devem ter a mais ampla liberdade da palavra. Mas eu, em negrito, continuei logo depois do trecho que Vossa Excelência leu, dizendo o seguinte, digo o seguinte, em negrito: relembro, no entanto, assim como qualquer direito, que a liberdade de opiniões e de palavras no exercício da atividade parlamentar não é absoluta. Sempre que houver abuso, o Poder Judiciário deverá honrar a responsabilidade institucional que lhe cabe, protegendo os direitos individuais contra os excessos, independentemente de provirem de representante do povo, os quais têm o dever, pelo cargo que ocupam, de agir à altura de sua função. Esse é o meu voto que eu proferi nessa ação, que tem 37 páginas, que deixo à disposição aqui da presidência da comissão. Deputado Van Hatten... Esse caso não é da tribuna da Câmara. Me permita fazer essa ressalva. Sim. Este caso não é da tribuna da Câmara. Sim. E até o momento não há, salvo me prove em contrário, uma manifestação do Supremo Tribunal Federal de flexibilização da imunidade da tribuna. Não há até esse momento, no Supremo Tribunal Federal, jurisprudência a ser seguida pela Polícia Federal, muito menos pela Polícia Federal, para abrir de ofício desse jeito. Uma investigação por uso da tribuna. Me perdoe só a explicação, mas acho que contribui para o debate. Bem colocado. Bom, tudo bem, respeito do ponto de vista de Vossa Excelência, mas nesta AP 1044 estou citando várias jurisprudências nesse sentido. Agora, tudo bem, o caso que nós estamos debatendo aqui será debatido, será discutido e decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Quero dizer que alguém da assessoria? Não. Vossa Excelência está se referindo a uma profissional de escola, doutora pela Universidade de São Paulo, especialista... Eu quis contribuir, não me entenda mal, porque não foi em nenhum momento... Especialista você entendeu diferente, de forma nenhuma. Em internet e secretário de Direitos Digitais, que nos honra com sua presença. Bem, então, deputado, o que eu quero dizer é o seguinte: este inquérito foi aberto por uma representação daquele que se sentiu ofendido. E diante de uma representação, qualquer policial é obrigado a dar sequência a este inquérito, esta investigação, aliás, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal. Me permita novamente. Pois Quem não. iniciou com a notícia de fato foi chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal. Não foi representação feita pelo delegado supostamente ofendido. Quem fez foi o chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal, e me surpreende que Vossa Excelência não saiba. A representação foi oferecida, andou por 9 delegados da Polícia Federal e 6 agentes. Eu me pergunto se a Polícia Federal não tem mais o que fazer do que ficar aí, por meio do chefe de gabinete do diretor-geral da Polícia Federal, acossando parlamentares. Possivelmente, deputado, eu não quero entrar nesse mérito, porque eu faço questão de não conhecer nenhum inquérito da Polícia Federal enquanto Polícia Judiciária. Eu traço uma linha divisória, um muro, uma barreira, porque essa é uma atividade que tem plena autonomia. Possivelmente, deputado, a corporação como um todo tenha se sentido atingida em sua honra. Isso explica que outros, além do vitimado, supostamente vitimado, tenham pedido a abertura do inquérito. Mas isso torna ainda mais grave, ministro, porque a corporação tentar fazer perseguição contra um parlamentar e investigar índices... Eu não estou aqui... O senhor certamente será julgado de acordo com os cânones do Estado de Direito. Ou seja, exercendo seu contraditório, a ampla defesa, com todos os recursos, porque o Supremo Tribunal Federal, pelo menos nos 17 anos que eu lá militei, enseja ao supostamente, enfim, acusado, todas essas prerrogativas que estão listadas na Constituição. Esse caso tem umas agravantes muito sérias que eu preciso veicular. Quer dizer, a família do delegado foi atingida. Circulou na internet uma foto de um filho de 3 anos com a placa de procura-se. A gravidade desse fato, em tese, é muito grande. É muito grande. Né? Pô, não sei quem fez, vai ser apurado. Eu não estou acusando você. Eu estou dizendo que os fatos são graves. Serão apurados dentro da lei. E quem estiver sendo quem foi indiciado, ele terá a mais ampla defesa nos termos da Constituição Federal. Tá bem? Registro apenas, presidente, não foram respondidas 2 perguntas importantes. A questão da alvorada não foi respondida, que vai ser feito um short. Tá bom. Ainda de deixar claro. E por fim, ministro, eu não estive na alvorada. O senhor não, eu sei. Eu estava no Uruguai. Eu sabia o que o seu diretor foi fazer. Mas para concluir, já que o senhor não vai responder, para concluir, presidente, eu não estou tendo devido processo, porque não é, mas eu quero que os abusadores que hoje me atacam tenham o devido processo. Os abusadores de autoridade terão no devido momento. O que estão fazendo hoje é absurdo.